No vídeo de hoje, família, em menos de 10 minutinhos, eu pretendo te trazer um resumo do que eu vejo não só no macro, que pode ser positivo para a ação de preço do Bitcoin para o final do ano de 2023, mas a gente atualiza também as leituras no gráfico semanal, dominância, vai falar do total de dinheiro ali dentro do mercado cripto. Será que a gente teve alguma alteração? Passa pelo dólar, passa pelo gráfico BLX, acompanhando aqui um dado interessante por um indicador pago que eu utilizo também. E a gente fala também de previsões de preço que saíram aí no último reporte da ARK Invest. Tudo isso e mais altcoins logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo. Oficialmente você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer. Caso você ainda não me conheça, e todos esses benefícios que estão aparecendo aqui em cima, tá? Eles estão no nosso Linktree aqui da Liga Cripto. É um link que fica na descrição de todos os nossos vídeos e lá você vai encontrar não só o plano B, mas também o link para Bybit, clube de membros. Então, não deixe de dar uma conferida. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Família, primeiro pensamento aqui do vídeo de hoje é em relação à possibilidade de um bull trap que as pessoas estão comentando. Na verdade, esse tweet ele diz que tem descrença, mas a grande verdade é que independente das pessoas estarem comprando aqui, tá? E se a gente tiver uma correção de curto prazo, que é o que eu até espero, né, já aproveitando, atualizando aqui o gráfico de 2 semanas, falta ainda uma semana, né, falta a gente fechar essa semana vigente, estamos na terça-feira, e tendo o fechamento dessa semana, a gente vai ter uma ideia se na próxima semana a gente recomeça esse movimento num patamar de $34.000, por exemplo, encontrando suporte aqui nessa resistência que a gente vem encontrando pelo menos até o momento, ou se a gente se encaminha ali para uma correção para o fechamento de 2023. E se a gente tiver esse toque, por exemplo, em $30.000, 28.500, para mim já é uma excelente oportunidade. Eu, particularmente, vou agressivar mais ali no meu DCA. Então, como diz aqui esse tweet, touros felizes o suficiente. Então, o que ele diz aqui é que, independente dessa possível movimentação e correção de curto prazo, que não está cravada, se ela vier, quem comprou aqui sabe que é uma questão de tempo para que a gente recupere esses patamares e, inclusive, os ultrapasse. E eu vou trazer também umas previsões de preço aí para o Bitcoin bem arrojadas, vou deixar para o final do vídeo. Se você estiver curtindo agora, logo trazendo um outro tweet, o que a gente vê de macro, que é relativamente preocupante, é os Estados Unidos na necessidade de levantar capital. Então, a gente tem aqui esse reporte do Watcher Guru, que traz que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos deve emprestar 776 bilhões nos últimos 3 meses de 2023, ou seja, eles precisam de dinheiro. Esse outro artigo aqui, no caso, também ilustra essa questão que é uma problemática lá nos Estados Unidos nesse momento, que é a tentativa deles levantarem dinheiro mais uma vez com a venda de tesouros, só que as pessoas que são os maiores compradores ou instituições que são maiores com relação ao retorno que os investidores têm comprando esses títulos do tesouro. Então, nós temos aí uma expectativa, né, para o final do ano. A gente tem fatos importantes ainda acontecendo, né, em termos de Fed, ajuste de taxas de juros, mas, de maneira geral, o que a gente vê ali num curto prazo é a necessidade de impressão de capital. E se a gente tiver essa impressão de capital, somado a outros efeitos catalisadores que a gente pode ter positivos para a subida do preço do Bitcoin, vai ficar bem complicado para os ursos. Bom, família, e aproveitando que a gente está falando de mercado americano, nada mais justo que trazer o índice do dólar, que, diferente do Bitcoin, que ao longo do tempo vem fazendo fundos e topos ascendentes, o dólar, se a gente começar aqui desde 84, a gente vem realizando fundos descendentes, tá? E topos descendentes. Então, independente dessa reação de curto prazo que a gente pode ter, o caminho do longo prazo, para mim, está traçado. E tudo bem que esse gráfico está bem ampliado, mas até mesmo aqui para uma projeção de entrada em 2024, eu não sei se o dólar vai ter a capacidade, ainda mais com a possível impressão de capital, de manter essa tendência aqui de alta de curto prazo. Eu não sou nenhum especialista econômico, mas tenho inclusive a intenção de trazer um para cá. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que eu vou atrás. Na verdade, eu já tenho um nome aí especial, a gente vem conversando, mas eu queria saber o feedback de vocês. Independente disso, pelo que eu venho acompanhando do mercado brasileiro, o real também não vem ali com uma boa perspectiva, visto que a gente tem aí um problema de déficit no governo e o teto provavelmente não será respeitado. Então, até pensando por uma questão ali de proteção de capital, eu vejo uma armadilha de curto prazo.
A grande questão que você precisa se perguntar é se você está aqui realmente para o curtíssimo prazo ou se você está aqui pensando para 2024, 2025. E antes da gente entrar em projeções mais arrojadas do preço do Bitcoin, que a gente vai entrar lá no artigo da ARK Invest, eu quero trazer aqui para vocês o gráfico de dominância do Bitcoin, que, como eu vinha comentando, a gente ainda vem fazendo aqui uma correção bem tímida na dominância, mas a gente pode ter um movimento semelhante a esse aqui, de toque na Bull Market Support Band, uma certa consolidação com correção para que depois a gente dê continuidade a esse movimento de alta. E se a gente tiver isso num cenário em que o mercado permaneça estável, ou seja, escoamento abrupto de capital, que isso significaria provavelmente uma grande correção do Bitcoin, e aí um grande abraço aí para o mercado das altcoins e a mini altcoin season. Mas se a gente se manter consolidando, tá, nesses patamares de preço, pode ser que a gente tenha sim um momento até próspero para algumas altcoins. Só que é difícil a gente precisar isso nesse momento, quando a gente vê que, por mais que no gráfico semanal, né, o total 2 tenha recuperado aí parcialmente, deixa eu ver aqui, algo em torno de 1,9, 1,5%, tá, do mercado do Bitcoin, a gente observa que a tendência ainda é de baixa, não só no total 2, mas também quando a gente olha aqui o total 3, tá? Inclusive a gente perdendo aqui nosso último ponto de suporte, agora a gente está encontrando resistência. Mas, mais uma vez, é muito gostoso ali o mercado das altcoins, quando vem 30%, 40%, só que você tem que observar o que ela tem feito ao longo do ali US$ 25.000. E algumas altcoins buscam ali uma tendência de alta ali no curto prazo em relação ao par do Bitcoin, maravilha. Mas a grande verdade é que é difícil você acertar essas altcoins no momento em que a maioria do mercado, tá? Quando a gente fala de total 2, total 3, a gente está vendo o mercado como um todo. E o Bitcoin ainda permanece numa tendência mais forte que a maioria do mercado. Trazendo aqui o Bitcoin Liquid Index, que é o gráfico BLX mostrando toda a sua vida, eu queria pegar aqui desde meados de 2015, tá? A partir desse ciclo em que a gente faz a alta aqui no final de 2013, início de 2014, corrige. E aí eu trago aqui o Top Gauge Oscillator, tá? Que é um indicador pago do TechDev, inclusive aí um estudioso do mercado, que eu utilizo para entender em que momento da bull run ou do bear market a gente se encontra. Então, esse gráfico ele não tem ali uma precisão de 100%, mas quando ele chega a níveis próximos de 20, a gente normalmente atinge fundos de mercado, e níveis próximos de 100, a gente atinge ali o nosso topo. Bom, e o que eu queria destacar aqui é que, independente de topo, todas as vezes que o Bitcoin ele busca o fundo, né, ou seja, essa parte aqui de 20 nesse índice, enquanto a gente realiza essa subida e busca ali o ponto de 100 nesse índice, a gente costuma realizar toques, tá, de suporte, como se fosse aqui uma LTA apresentando suporte para gente. O que eu pude observar aqui, em 2014, 2015, aqui ao longo do fundo, a gente vem, faz um, dois e um terceiro toque. Aqui também, no fundo de 2018, tá? Pegando ali 2019, a gente também faz um, dois e um terceiro toque. E aí, a minha expectativa, por mais que não seja ali antes da gente realmente iniciar ali a nossa busca para a nossa próxima alta histórica. O Top Gauge Candles é um indicador complementar. Para fechar a família sem FOMO, apenas fatos, tá? A gente tem aqui o artigo da ARK Invest, que é na realidade para os seus investidores. E o seu título é Grandes Ideias para 2023. É um estudo, né, bem completo, a gente está falando de mais de 150 páginas, mas trazendo aqui dois slides para vocês, eles fazem um estudo não só da infraestrutura da blockchain, falando da revolução do dinheiro, a revolução financeira, a revolução da internet, fala de DeFi, etc, etc. Mas o que me chama mais atenção e o que vocês vão gostar provavelmente mais também são essas previsões de preço que não são em cima de um estudo de caso. Ah, porque o Bitcoin é o ouro digital. Tá, você tem aqui ele como um estudo de caso de ouro digital. Estamos falando de nada mais, nada menos do que 7x em algo em torno de o quê? 7 anos. Tudo bem, não é de saltar os olhos, visto, né, o que o Bitcoin fez na história recente, mas ainda assim a gente está falando de 7x. Num caso base, a gente está falando do Bitcoin em US$ 682 mil. E num bullish case, ele vai acima de US$ 1 milhão. Então, isso mostra para mim o quanto a gente está recente, o quanto, independente agora dessas turbulências de curto prazo, você não estar exposto em nenhum ponto a Bitcoin, tá? Não estou dando aqui conselho financeiro, mas é o que eu falo ali dos dois maiores erros que o investidor pode ter, né? O que é não ter nada de Bitcoin nessa altura do campeonato, e o segundo maior erro é você ter mais do que você esteja disposto a perder. Então, dentre esses dois erros, você tem que achar ali um meio ponto, na minha opinião, porque particularmente
simplesmente ignorar tudo isso que está acontecendo, para mim ali não seria a atitude mais sábia, tá? E para quem busca aí o mercado de altcoins, mais uma vez, eu já trouxe um alerta, falei do Total 2, falei do Total 3, mas eu sei que tem DG nesse mercado, e a gente observa aqui que as maiores variações de preço, tá, estão em mercados bem pequenos, mercado de 45 bilhões, tem a Juno, que deu geral, se você tem interesse em negociar criptoativos, a gente recomenda aqui a nossa parceira Bybit. Inclusive, se você ainda não tem conta com a Liga, aproveita, crie sua conta usando lá o nosso link pelo Linktree e você ainda consegue cashback de até 20% num valor máximo de R$ 100, ou seja, não demole e vamos para o vídeo. Temos um mercado aqui de 28 milhões, Marinade, não sei do que se trata, em que a gente não tem ali um inflow substancial. Mais uma vez, e obviamente eu sigo observando, caso isso mude, tá? A gente esbarra aqui nesse limite de 1,28 tri. Ontem eu fiquei um pouco mais off do mercado, mas eu dei uma olhada ali no CoinMarketCap, vim nesse gráfico e vi que, mais uma vez, apesar ali daquele momento de algumas altcoins pampando, 1,28 trilhões. Então, a gente está realmente ali num limite de capital no mercado, e o que eu venho observando é, enquanto o Bitcoin permite, a gente tem ali uma redistribuição de capital pelo mercado das altcoins, mas isso é uma questão temporária até ele ditar o próximo movimento. Por fim, temos hoje o aniversário do white paper do Bitcoin, 15 anos de idade aí, debutando o Bitcoin hoje. Estou trazendo aqui só essa menção e também trago a curiosidade que, estranhamente ou coincidentemente, ele foi lançado no Halloween, que é um momento em que as pessoas, né, se fantasiam, ou seja, elas absorvem temporariamente, digamos assim, assumem nomes temporários, né, por conta das suas fantasias, e é também ali mais uma coisa que endossa a possibilidade do Satoshi Nakamoto, né, ser um codinome e não o nome verdadeiro ali da pessoa, pode ser um grupo de pessoas, enfim. Só trazendo a curiosidade, 15 anos do Bitcoin e que venham os próximos 15. Grande beijo, família. Até a próxima. Fui!